a gente falar da expectativa já para as próximas horas, porque a gente sabe que o presidente Lula gravou um pronunciamento que vai ser veiculado em rede nacional hoje, na véspera das celebrações do Dia da Independência, do 7 de setembro, com foco no mote da defesa da soberania do país. Essa bandeira que a gente vê que ganhou muita força no discurso do governo depois da ofensiva, principalmente do governo Trump contra o Brasil, com as taxas de 50% que a gente está acompanhando nos produtos brasileiros e também as sanções às autoridades brasileiras. Auxiliares do governo Lula têm contado que nesse discurso ele também vai defender o PIX, que a gente viu foi outro alvo de ataques da gestão Trump, e ele vai citar também o projeto da isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil nesse discurso, que é considerado uma das principais propostas do Executivo no Congresso Nacional no momento. Todas as discussões envolvendo o Congresso e a anistia também vão entrar aí nessa balança. Professor Ricardo, queria começar com você para entender aqui, inclusive no ano passado, se eu não me engano, foi no pronunciamento do 7 de setembro que o Lula chegou a criticar bastante o Musk também no embate que estava tendo com o Moraes. Queria começar te ouvindo sobre a expectativa desse discurso de hoje, o preparo dessa fala oficial para tudo que a gente vai ver nesse domingo de 7 de setembro. Exatamente, Natália. A gente tem uma expectativa muito grande sobre esse discurso do presidente Lula, em que pese dificilmente a gente vai ter alguma surpresa. Me parece que ele vai enfatizar bastante a questão da defesa da soberania, que está sendo atacada pelo Donald Trump. Vai também enfatizar uma defesa do PIX e das instituições brasileiras, que estão sendo muito criticadas por Donald Trump, e aqui mesmo no Brasil, com esse projeto de defesa da anistia, que na verdade é um projeto que visa a garantir a imunidade dos golpistas, sejam os golpistas lá do 8 de janeiro de 2023, mas os possíveis golpistas do futuro também. Então, é um tema realmente bem preocupante e que precisa ser tratado com a devida atenção pelo governo federal, que me parece estar acontecendo. Agora, eu confesso que também gostaria de ver nesse discurso, ou pelo menos em discursos do governo, a situação agora que está sendo colocada na Venezuela, que também representa um risco muito grande à soberania de um país independente aqui da América do Sul e que pode, inclusive, gerar um cenário de uma guerra no continente sul-americano. E até o momento eu tenho visto o governo muito tímido e mesmo o Itamaraty bastante discretos em relação a esse tema. A gente sabe que existem disputas políticas e diplomáticas com a Venezuela. O Brasil nem reconheceu a vitória do Nicolás Maduro no último pleito eleitoral, e tudo bem se for essa a posição. Agora, independentemente de qual seja o status político, o status democrático da Venezuela, é um país vizinho ao nosso, é um país soberano e que está sendo ameaçado, dia sim, dia não, pelo Donald Trump. E a gente sabe que um presidente como o Donald Trump, com uma retórica belicista, quando ele ameaça um país como a Venezuela, ele também está ameaçando indiretamente o Brasil. Isso é um tema que me preocupa muito, porque a defesa da soberania, Natália e Aldo, são questões que não são simples de fazer. Defender a soberania, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não é simplesmente fazer uma bravata, não é fazer um discurso, não é colocar um boné. É muito difícil defender a soberania de um país periférico em relações internacionais dominadas pelos Estados Unidos e com um presidente como o Donald Trump. Existe um custo político muito forte quando a gente realmente opta pelo caminho de defesa da soberania. Então, eu espero que o presidente Lula esteja ciente disso e dos custos que estão implicados ao adentrar esse caminho. Ponto importante ali dentro de toda uma estratégia de colocação internacional que a gente vê o Brasil tomando muito protagonismo no momento. Importante o destaque que o professor traz aqui também para a situação da Venezuela, que está sendo muito discutida no noticiário, mas a gente vai vendo, de certa forma, indo por etapas até, né, professor Aldo? Queria te ouvir também sobre a situação e as expectativas para esse certo enfrentamento até, né, mais um no tom de Lula, as mobilizações de Donald Trump, mas a gente entender um pouco também qual que é a importância de falas como essa, no caso em rede nacional, no contexto que a gente está vendo. Amanhã a gente vai ver
tanto o desfile oficial em Brasília, as mobilizações oficiais nesse tom da soberania que o professor Ricardo comentou aqui com a gente, mas também mobilizações de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro nas ruas, uma vez que 7 de setembro é uma data tão marcada por manifestações políticas nesse sentido. Professor, eu queria te ouvir sobre as expectativas também e o que o senhor destaca desse contexto para a gente agora, para a gente prestar atenção no discurso de amanhã. Bom, eu confesso que eu não tenho gostado dos pronunciamentos dos políticos brasileiros em geral nesses momentos mais solenes. Eu penso que, por exemplo, a independência enseja a ideia de um discurso mais solene, de um pronunciamento mais solene, onde você se remete para o passado e projeta uma perspectiva de futuro abordando os problemas do presente. Então, eu acho que o eixo do discurso deveria ser esse, menos politizado, no sentido da disputa política interna e tudo mais. Então, eu acho assim que o presidente deveria enfatizar os grandes desafios desse momento, apontar aquilo que está sendo feito. Por exemplo, entendo que desafios é a crise ecológica, é a questão da transição energética, é a questão da chamada neoindustrialização, a questão tecnológica e tudo mais e tal, e aí projetar uma ideia de futuro do país, porque independência é soberania, mas é também um momento fundante que se liga com o futuro. Então, eu penso que o discurso ele tem que articular esses eixos, ele tem que articular desafios e esperança. E, nesse sentido, eu acho assim que ele tocaria na ideia de um sentimento nacional, e não simplesmente políticas do dia a dia, como o PIX, como a questão do projeto. Claro, ele pode indicar que, para solucionar os problemas do presente, inclusive o problema da justiça, da igualdade e assim por diante, o projeto do imposto de renda é muito importante, mas o eixo geral não deveria ser esse. Eu acho que esses elementos eles deveriam entrar como elementos secundários na composição do discurso, e o discurso deveria articular desafios e perspectiva de futuro.